adoração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, Senhor, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. A graça e a paz a todos os irmãos nessa manhã, amém? O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus por estarmos aqui nessa manhã. Você pode se levantar em nome de Jesus, abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 29. Provérbios, capítulo 29. Glória a Deus, porque temos vida, saúde, para estarmos aqui nessa manhã louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus por isso. Provérbios capítulo 29. Pastor Dionísio repete continuamente em todos os cultos. Quem já veio nos cultos, quem participa, quem assiste às lives, sabe que ele clama pela nação todas as vezes que ele vem fazer uma oração no culto. E eu sou bem sincera, vou ser bem sincera com vocês, eu não estava preocupada não. Falei assim, pastor Dionísio, eu encho o saco da gente, pedindo que a gente ore pela nação, todo culto a mesma coisa. E eu digo para vocês, eu falei, eu vou orar por essa nação, eu não quero saber desse povo não. E aí o Senhor compele o meu coração e diz assim, você nasceu nessa nação, eu te escolhi para estar nessa nação. E se nós estamos nessa nação, nós temos o dever de orar por essa nação, mas eu não concordo, há muita coisa eu não concordo, o problema é seu, ore pela nação. Curiosa também, para saber como um país em pós-guerra se torna a quinta potência mundial, como a Coreia do Sul, estava muito curiosa. E essa semana,
uma pastora muito querida da Coreia, eu assistindo ela falando assim, olha, nós estávamos em estado de miséria há 100 anos atrás, não tinha o que fazer, sabe o que a nação fez? Foi orar. Aí eu falei, meu Deus, pastor Dionísio, de novo, orar pela nação. E aí o Senhor hoje me deu essa palavra, Provérbios capítulo 28, que diz assim, quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo, quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. E o Senhor revela ao meu coração, quem é o justo? O justo sou eu. Somos nós os justos. Quando os ímpios governam, o povo geme, meu Deus, eu preciso orar pela nação. Porque se eu acho que os ímpios estão governando, eu sou o povo que vive nessa nação, eu sou o povo que mora nesse país, então eu preciso clamar pela nação. E assim como um povo que no pós-guerra, passando fome, se torna a 5ª potência mundial, Coreia do Sul, eu quero ser como o Brasil, também a 1ª potência mundial, porque Deus quer tornar essa nação a 1ª potência mundial. Mas primeiro a gente precisa orar por essa nação. Não importa quem está governando, ore por ele. Ore, peça a Deus para que o espírito maligno que cobre aquele lugar seja retirado em nome de Jesus. É isso que a gente tem que fazer. Não se preocupa com quem está lá, quem você votou, quem você deixou de votar. Preocupe-se em orar, para que a sua nação seja próspera, a nação que você está, que Deus te colocou, essa nação que Deus escolheu para ser potência, essa nação que Deus quer fazer crescer e quer fazer aumentar, que Deus quer fazer prosperar, que Deus quer tornar melhor e melhor e melhor, porque Ele tem planos muito melhores que os nossos. Amém? Vamos orar. Vou fazer as minhas falas, as falas do pastor Dionísio. É a hora de vocês orarem pela nação. Fechem os olhos de vocês. Senhor, Tu és bom, magnífico, poderoso. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Pai, o Senhor nos conhece, o Senhor conhece a nossa terra. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, como nação. Tem misericórdia de nós, de nossos governantes, de nossos juízes. Pai, em nome de Jesus, visita aquele lugar, visita Brasília, Jesus. Transforma aquele lugar, Pai. Senhor, através do Espírito Santo, entra na mente daqueles governantes, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o poder maligno sobre aquele lugar. Em nome de Jesus Cristo. Pai, o Seu nome que tem todo o poder de salvar, de curar, de limpar. Em nome de Jesus, profetizamos sobre a terra que moramos, sobre a nação que moramos, Pai. E pedimos e oramos, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Pai, em nome de Jesus, não nos deixe perecer. Olhe para nós, Senhor. Senhor, olhe para nós. Em nome de Jesus, abençoa a nossa manhã. Abre o nosso coração, Pai, para o entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, adoremos e louvamos ao Senhor. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.
o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Eu posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais. Cristo é a rocha da minha salvação. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, amém, igreja? Glória a Deus, amém, igreja? Amém. Feche os seus olhos, se você quiser, se você puder. Eu estava aqui de manhã agora, nós estávamos aqui no ensaio, e o Senhor começou a ministrar algo no meu coração. Compartilhei com o Robson somente, e eu queria compartilhar com toda a igreja. O Espírito tem falado conosco, louvado seja Deus. E você pode, através do que você vai ouvir eu falar, você pode pensar, mas isso é óbvio. Mas é algo que Deus ministrou no meu coração. E não é só para mim, é algo para todos vocês. Eu e vocês, sem exceção nenhuma, exceto os bebês que não têm muito discernimento, as crianças pequenas, mas até essas, muitas vezes o Senhor envolve nisso que eu vou falar. Nós precisamos muito da presença de Deus. Mas é uma presença genuína. Eu sei que vocês todos têm buscado e orado, e isso é algo maravilhoso, e o Senhor vai fazer na vida de vocês aquilo que vocês têm buscado. O Senhor vai visitar seu coração, o Senhor vai te batizar com poder, o Espírito Santo, com fogo, e você precisa estar pronto, pronta, para o que Deus vai fazer. Eu e você, nós temos uma sede, uma fome tão imensa, tão grande por Deus, que é loucura, queridos, a gente não buscar a presença de Deus com mais afinco, com mais vontade, com mais interesse. Eu não estou falando que você não busca, não é isso. Eu estou falando que você precisa, como eu também, precisamos buscar mais, arrumar um tempo na nossa agenda para estar mais na presença de Deus, sozinhos e em comunhão, como nós estamos agora de manhã aqui. Nós precisamos riscar da nossa agenda compromissos, às vezes que não são tão importantes assim, e colocar na nossa agenda um encontro com Deus,
um momento com Deus. Eu preciso muito disso, eu preciso saciar a minha alma, e a minha alma só vai ser saciada quando o Espírito Santo me encher completamente. Então, através dessa canção que nós vamos cantar agora, eu queria que você fizesse dessa canção o desejo do seu coração, que você colocasse o desejo do seu coração nessa canção, e à medida que você for cantando ela, que você fizesse dessa canção uma oração muito verdadeira na sua vida, assim como você tem sido verdadeiro e verdadeira. Então, à medida que nós estivermos cantando, cante junto com a gente e deseje do fundo do seu coração ser aquela pessoa achada, encontrada pelo Senhor nesse tempo, nesse lugar. Como a irmã falou, nós nascemos aqui, nós moramos aqui, e é aqui que o Senhor vai nos usar, mas Ele vai nos usar se a gente for realmente uma casa para Ele morar, uma casa favorita para Ele morar, onde Ele tem prazer de estar, onde Ele deseja, onde Ele se move com liberdade, porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, Ele se move aonde existe liberdade. Aleluia, Senhor. Aleluia. Encontrei em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença, por tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória. Encontra em mim, encontra em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença, por tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória, e restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. Eu quero ser eu quero, Senhor, eu quero atrair tua presença, por tua misericórdia, Deus de Israel. Enche essa igreja, Senhor, enche o templo com tua glória. Encontra em mim, Senhor, encontra em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero, Senhor, eu quero atrair tua presença, por tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória, restaura a casa caída de Davi, Senhor, para que
que os povos saibam que há um Deus em Israel. Eu quero ser, Senhor, um lugar santo, cante isso, Senhor, igreja, onde você gosta de estar. Eu quero ser sua casa favorita. Eu quero ser o seu altar. diga isso bem alto ao Senhor. Eu quero ser, Senhor, um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser seu altar. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar, Senhor. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o seu altar. Quem eu sou, quem tu és, Senhor, quem tu queres que eu seja. Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. Eu sou santo, lutando contra o pecado, Deus. Quem tu queres, Senhor, que eu seja, meu Deus. Oh, Deus. Quem eu sou, santo, lutando contra o pecado. Tu és Deus, tu és Senhor da minha vida. Oh, quem eu sou, Jesus. quem eu sou. Meu Pai, quem tu queres, eu sou teu filho. Somos teus filhos. Eu sou. Somos teus filhos reunidos. Quem tu és, quem tu queres que eu seja. Aleluia, Senhor. Bendito és tu, Senhor. Tu és o nosso Deus, nosso amado. Tu és tudo que nós temos, Senhor. Nós somos o teu povo reunido nesse lugar, Pai. Tu és a nossa esperança. Tu és aquele em quem nós esperamos, aquele em quem nós confiamos. A nossa vida é tua, Senhor. Se nós vivemos para ti. E se nós morremos para ti, Senhor. Para onde eu poderei ir longe da tua presença, Senhor? Assim como o salmista, Pai. Como o salmista ele diz, como a corça suspira pelas fontes de águas, assim a minha alma suspira por ti, Senhor. Assim somos nós nessa manhã, Senhor. Nós somos um povo sedento por ti. E nós entregamos a ti nossa vida nessa manhã como consagração ao Senhor. Como povo santificado, separado, redimido, reconciliado, perdoado. É isso que nós somos, Senhor, através de Cristo Jesus. E o Senhor é o nosso amado, o amado da nossa alma, aquele em quem nós esperamos. O Senhor é a nossa glória. Aleluia, Jesus.
Espírito Santo, Tu és a presença gloriosa do Senhor no nosso meio. Tu és o nosso amigo, consolador, companheiro no caminho. Divino companheiro no caminho és Tu, Espírito Santo. Aleluias. Vem e batiza Teu povo, e enche Teu povo com a Tua glória. Enche cada um, derrama a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E encontra em nós realmente, Senhor Deus, casa favorita Sua, Pai. Nós queremos realmente ser casa, habitação, tabernáculo do Senhor, não só aqui, quando estamos reunidos aqui, mas quando estivermos em qualquer lugar e circunstância. Nós queremos ter esse discernimento, Pai, que nós carregamos a Tua presença, que nós carregamos um tesouro tão precioso em vasos de barro que somos nós. Louvado seja o Teu santo nome, Jesus. Aleluias. Amém. Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Vou chamar um convidado aqui nessa manhã. Ele vai falar, é um membro da Sociedade Bíblica do Brasil. Pode chegar aqui, meu irmão. Abra o seu coração para ouvir o que ele tem a dizer. Lembrando que em alguns países a Bíblia é até proibida de entrar. E aqui no Brasil estão pensando em fazer um museu da Bíblia. Oh, glória a Deus! Dá glória a Deus! No seu país pode ter um museu da Bíblia? E tem país por aí que para você entrar, eles te revistam e dizem assim, quantas Bíblias você está levando? Porque só pode levar uma. Olha só como esse livro é importante. Se não fosse importante, não tinha país por aí barrando a entrada da Bíblia. Amém? Então abra o seu coração para você ouvir o que esse irmão tem para nós hoje. Bom dia. Bom dia. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Os irmãos estão vivos? Digam aleluia. Aleluia. Olha, eu tomei um bom café da manhã hoje. Estou fortinho. Estou lá na casa do pastor Dionísio. Quero agradecer ao pastor Dionísio mais uma vez, irmã Vandeci, pelo carinho como tem nos acolhido. Tá? Sem muitas delongas, sou pastor de Maneira Lisboa. Sou natural bem aqui de Rio Branco, do Acre. Mas já há 20 anos morei em Boa Vista, Roraima. Estudei aqui na Faculdade de Teologia, metodista. Conheci essa igreja na época que eu era seminarista. Fui ovelha do pastor Dionísio, estava lembrando ali um pouquinho da trajetória, quando o pastor Dionísio ficou responsável pela igreja de Rio Branco do Acre. Acredito que o período de quase um ano, quando ele era pastor na Central de Porto Velho, e nós ficamos sem pastor ali naquele tempo, e ele foi o nosso pastor, e ali foi um tempo muito marcante. Irmãos, pela graça de Deus, desde 2022 eu assumi essa função de coordenador regional da Sociedade Bíblica do Brasil. A nossa regional, ela compreende 8 estados. Temos a sede regional em Belém do Pará. Então, compreende o estado do Pará, Amapá, Piauí, Maranhão, Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. Hoje estou sediado em Manaus. O nosso escritório em Manaus atende os 4 estados: Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. E nós temos a missão de traduzir, produzir e distribuir a Bíblia para o Brasil, para a Ásia, para a África e para a Europa. Eu vou pedir para a nossa mídia ali, são 77 anos de história. Então, eu tenho aí, acho que no máximo uns 12 minutos, 10 a 12 minutos, para eu contar 77 anos de história. Não tem como pedir para o Lucas soltar o vídeo. Nós temos um vídeo aí de 1 minuto e 59, para a gente ver um pouquinho da história da Sociedade Bíblica do Brasil. Tudo começou com um desejo: que cada pessoa no Brasil pudesse ter acesso à Palavra de Deus. Em 1948, nasceu a Sociedade Bíblica do Brasil, uma organização que abraçou a causa da Bíblia com paixão e propósito. Desde então, nossa missão tem sido clara: semear a palavra que transforma vidas. Por meio de projetos bíblicos de impacto social, levamos consolo, esperança e fé aos 4 cantos do país. Um belo exemplo é a distribuição gratuita da Bíblia em Braille, garantindo que a luz da palavra também chegue às pessoas com deficiência visual.
Em 2024, alcançamos um marco histórico: 200 milhões de Bíblias produzidas, quase uma para cada brasileiro. Essa conquista só foi possível graças à fidelidade de Deus, ao apoio de cada parceiro dessa missão e ao trabalho incansável da Gráfica da Bíblia, fundada em 1995, que há quase 3 décadas tem sido o coração pulsante dessa produção, garantindo qualidade e excelência na distribuição das Escrituras. E neste ano de celebração, damos um passo ainda mais ousado. A Cidade da Bíblia está chegando, um espaço inovador, feito para acolher, ensinar e inspirar ainda mais pessoas com a Palavra de Deus. 77 anos da Sociedade Bíblica do Brasil, uma missão viva, e o melhor ainda está por vir. E você pode celebrar o Senhor com a salva de palmas? Amém? Queridos, há 77 anos atrás, exatamente no ano de 1948, 10 de junho de 1948, e nós temos alguns livros que relatam a história da Sociedade Bíblica do Brasil, e desde que eu comecei a estudar a história da Sociedade Bíblica do Brasil, fiquei apaixonado, e é um trabalho apaixonante fazer o que eu faço. O período pós-guerra, sabemos, embora o Brasil não estava na Segunda Guerra Mundial, mas tivemos também os efeitos da guerra, o mundo todo sofreu. E naquele período, há 77 anos atrás, os nossos pais, a igreja brasileira se reuniu e disseram: como vamos reconstruir a fé do nosso povo? Como vamos restaurar a esperança dessa nação? A nossa irmã fez a abertura nessa manhã aqui com Provérbios 29, falando acerca de que quando o ímpio governa, o povo geme, o povo sofre, mas quando o justo governa, o povo se alegra. E naquele período, então, a igreja brasileira decidiu, unanimemente, dizendo o seguinte: vamos dar a Bíblia à pátria. Esse é o nosso lema, está na história. Vamos dar a Bíblia à pátria. Colocar a Bíblia na mão do povo brasileiro, pastor Marcos, essa foi a iniciativa dos nossos irmãos, pastores, pastoras, missionários, há 77 anos atrás. Há pouco tempo eu perguntei ao nosso presidente, Dr. Erni, se tinha alguém vivo ainda daquela época. Ele disse: todos já dormem no Senhor. Então todos aqueles homens que sonharam em reconstruir o país a partir das Sagradas Escrituras já descansam no Senhor. E nós, como Sociedade Bíblica no Brasil, hoje, nós continuamos nessa missão. Um aspecto importante para destacar para você é que a Sociedade Bíblica do Brasil, ela não é uma gráfica rica e poderosa, embora pareça. Todo mundo pensa que a SBB é muito rica e que tem muito dinheiro e que tem Bíblia para dar de graça para todo mundo, mas não é assim. Primeiro, que quem é o dono dela? Alguém conhece o dono da Sociedade Bíblica do Brasil? Se você conhecer, me apresente. O pastor Dionísio conhece quem é o dono, quem é a dona. Diga assim: o dono sou eu. O dono sou eu, o dono, a dona somos nós, é a igreja brasileira. Então a SBB, ela pertence à igreja brasileira. E pelo fato dela pertencer à sociedade brasileira, pertencer à igreja brasileira, você tem uma responsabilidade. Primeiro, orar pela Sociedade Bíblica do Brasil. Segundo, você pode contribuir pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então, cada vez que você adquire um produto, uma Bíblia, um folheto, uma porção bíblica da SBB, você está fazendo com que um cego receba uma Bíblia. A Bíblia, o projeto chamado A Bíblia para o Cego Ler, é uma coleção de 38 cadernos, que empilhados dá mais que a altura do pastor Fábio, 2,10 metros de altura. Uma Bíblia dessa a gente produz a cada 3 segundos produz uma. A Bíblia em Braille demora a média de 6 horas, são 40 quilos de papel, é uma Bíblia feita de modo ainda artesanal. Sabe qual é o valor dela? Alguém chuta qual é o valor dessa Bíblia em Braille? Alguém tem ideia? O pastor já deu uma pista. R$6.000. Custa em média R$6.000 a Bíblia em Braille. Aí você pergunta, qual é o deficiente visual que vai ter R$6.000? Quem tem R$6.000 aí para pagar uma Bíblia agora? É difícil.
então muito menos um deficiente visual. Porém, nós não vendemos. Se você quisesse comprar a Bíblia em Braille agora, eu não tenho ela para vender, nós não vendemos, nós entregamos gratuitamente. Biblioteca Braille em Manaus recebeu, a Associação de Deficientes Visuais do Amazonas recebeu. Estaremos agora no mês de novembro fazendo uma entrega para a Biblioteca Pública do Amazonas. O pastor Dionísio participou conosco dia 15 de abril, fizemos a entrega da Bíblia em Braille para a Associação de Deficientes Visuais de Rondônia, lá em Porto Velho. Foi uma festa com a presença da vice-prefeita da cidade, várias autoridades eclesiásticas e políticas estiveram presentes naquele momento. E estamos nessa missão distribuindo a Bíblia em Braille para todo o Brasil, ribeirinhos, lá em Parintins, regiões longínquas, chega de barco, chega de voadeira, chega de rabetinha, mas a Bíblia em Braille chega lá. Estamos com um projeto agora chamado Sinal de Esperança, que será a Bíblia em Libras, na língua brasileira de sinais. Você sabia que no Brasil nós temos em média 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva? Sabe o que é 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva e que precisam da Bíblia em Libras? E até então, 77 anos da SBB, nós ainda não tínhamos essa Bíblia. Por quê? Ela é um projeto longo que vai durar de 10 a 12 anos para ser produzida. No mês agora de setembro, no nosso Fórum Internacional, nós lançamos o livro já de Jonas e o livro de Ruth. Então, o livro de Jonas e o livro de Ruth já foram traduzidos para a língua brasileira de sinais, que é a segunda língua oficial do Brasil. Se você não sabe, nós temos a língua portuguesa e a segunda língua oficial do Brasil chama Língua Brasileira de Sinais. E eu quero desafiar você jovem, você juvenil, você adulto, aprenda Libras para que possa ser útil e possa abençoar aqui a Igreja Metodista de Vilhena. Fora isso, nós temos o Barco Luz da Amazônia, temos o Barco da Bíblia, que vai estar agora em Manaus, nos dias 8 a 12, atendendo. O Barco da Bíblia, ele é um apelo, foi um atendimento ao clamor do povo ribeirinho para levar a Bíblia a preço de custo para os ribeirinhos, para as comunidades indígenas, para as comunidades que vivem em situação de vulnerabilidade no Amapá, no Pará e no Amazonas. Então, nós somos incansáveis, a SBB ela é incansável em fazer com que a Bíblia seja disseminada. Qual é a nossa missão? Traduzir, produzir, distribuir a Bíblia numa linguagem que as pessoas possam entender. Isso é em Braille, é em Libras, é na língua indígena, tucano, Yanomami, Macuxi e tantas outras mais. Temos aqui região em Rondônia, que eu tive conhecimento há pouco tempo, em Cacoal, comunidade que estava há 60 anos esperando a Bíblia. Povo Suruí, 60 anos esperando a Bíblia na sua língua. Você sabia que nós temos ainda mais de 300 povos no Brasil que não tem nem sequer João 3,16 na sua língua? Tem que fazer missão na África? Temos. Temos que fazer missão no Afeganistão, Sultão, Paquistão, todos os estão? Temos. Mas nós temos, irmãos, um desafio muito grande, um desafio gigantesco na região amazônica, na região do Brasil, entre comunidades indígenas e quilombolas, povos que não têm a Bíblia na sua língua. Você sabia que para traduzir o Novo Testamento numa língua indígena, por exemplo, no Macuxi, é um processo que dura de 25 a 30 anos? E se a gente não correr, Jesus volta, e a gente não consegue. E sabe quando Jesus vai voltar? Ele disse, quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura, então virá o fim. E eu aprendi muito cedo que eu tenho uma responsabilidade. Se eu quiser que... o pessoal canta muito hoje, canta muito logo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem quer que Jesus volte aqui? Só eu? Quem quer que Jesus volte? Deixa eu ver. Olha, pastor, tem que pregar mais. Quem quer que Jesus volte, irmãos? Olha, nem todo mundo quer que Jesus volte. E Jesus só vai voltar quando eu pregar o evangelho. E quanto menos eu pregar, mais Jesus vai demorar. E quanto mais Jesus demorar, mais eu vou sofrer nessa terra, sabia? Mais nós vamos sofrer nessa terra, porque os males sociais, os males ambientais, todos os males, a Bíblia diz que o mal, a perversidade, ela só se multiplica. Tá? Então, eu quero falar rapidamente de um projeto. O pastor Dionísio já abraçou esse projeto, eu vou pedir o Lucas para projetar, prometo ser rápido, para projetar. Esse projeto chama-se A Bíblia em Família. Diga comigo, viver a Bíblia em família. Viver a Bíblia em família.
Esse projeto foi desenvolvido, irmãos, com uma finalidade. Qual a finalidade, pastor? Fazer com que os pais falem de Deus para os seus filhos. Eu marquei aqui, não posso esquecer de ler, Provérbios 22, versículo 6, é muito conhecido, diz assim: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Os especialistas na área da pedagogia, os estudiosos, eles dizem que a criança, a melhor fase para ensinar a criança, a ensinar o ser humano é na fase infantil, quando ele aprende as primeiras letras. E antes dos pedagogos, ou antes de a ciência falar, a Bíblia já disse: ensine a criança o caminho em que ela deve andar. Nós estamos vivendo num tempo em que, até mesmo quando se fala da sexualidade, diz: meu filho nasceu, ele é homem ou mulher? Ele vai decidir. Quando ele crescer, ele vai decidir. Essa é a realidade que a gente está vivendo hoje. É realidade, irmãos. Não no nosso meio, mas lá fora, não, ele vai decidir. Enquanto que, na verdade, o pai, principalmente o pai, é que dá destino para o filho. O pai é que vai dizer: olha, meu filho, a minha mãe, eu fui criado só com a mãe. E minha mãe dizia: meu filho, você é homem. E minha esposa até brinca, graças a Deus, que sua mãe dizia todo dia. E reafirmava todo dia: meu filho, você é homem. É isso, é fato, irmãos. Minha filha, você é mulher, você é menina. Menino, você é menino. E então, até isso mesmo, nós somos hoje até punidos por dizer e por falar, mas nós não podemos deixar de pregar a Bíblia e dizer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: ensine, inculque na cabeça dele, na cabeça dela, ensine a palavra. Irmãos, eu sou fruto da escola dominical. Eu fico muito feliz que a igreja metodista tem perseverado, até muitas metodistas já aboliram a escola dominical. Eu sou fruto dessa escola dominical. Quero dizer para você hoje, eu sou fruto da escola dominical, e Deus, pela graça dele, me tornou o homem da Bíblia na região norte. Eu estive agora no Acre, de 17 a 21, eu tive o privilégio de fazer a entrega de uma Bíblia comemorativa de 200 milhões de Bíblia para a irmã Edna Guimarães. A irmã Edna foi esposa do nosso saudoso irmão Lino Elias da Silva, um homem que, lá em 1990, ele me deu a primeira Bíblia. Eu fui um dos palestrantes lá no fórum, e eu convidei ela, e eu fiz uma surpresa a ela, chamei ela lá na frente, e disse a ela o quanto eu era grato. E hoje, nessa escola dominical, você pode esquecer tudo que eu falei, mas lembre-se de uma coisa: sempre que você olhar para uma criança, para um adolescente, olhe para ele com um potencial, e diga: olha, ele pode ser o futuro prefeito de Vilhena. Esse menino pode ser o futuro governador de Rondônia. Esse menino pode ser o futuro presidente ou a presidente do Brasil. Esse menino poderá ser o futuro presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. Esse menino poderá ser o futuro bispo da Igreja Metodista. Olhe para ele e para ela. Eu era um improvável, mas a Bíblia mudou a minha vida e a minha história. Então eu falo com muita propriedade acerca da Bíblia e do valor da Bíblia, porque eu já tinha, pastor Marcos, recebido algumas Bíblias, mas Bíblia velha, Bíblia rabiscada, sabe? Aquela Bíblia, eu tenho uma Bíblia velha lá, empoeirada, uma Bíblia velha arriscada, sem capa, eu vou dar para esse menino pobre, vou dar para esse miserável aqui. Mas olha, a iniciativa que o irmão Lino teve de ir lá e comprar uma Bíblia nova e me entregar nas minhas mãos, fez toda a diferença. Eu tinha vergonha de andar com a minha Bíblia. A gente já tem vergonha de andar com a Bíblia. Eu tinha vergonha de andar com a Bíblia velha. Mas quando eu ganhei uma Bíblia nova, olha, eu ganhei essa Bíblia aqui, ela só tem 9 no Brasil todo, que é personalizada. Essa aqui o chefe mandou a gente fazer, toda de couro, legítimo, né? Então, quando eu ando com ela, eu cuido dela, porque, olha, como é que eu faço para ter uma personalizada desse? Ah, essa daí é minha, né? Mas, queridos, eu quero falar rapidamente, pastor Fábio, desse projeto. Pode passar. Diga comigo: viver a Bíblia em família. Então, a ideia é que você tenha a iniciativa de falar de Deus para os seus filhos. A gente tem terceirizado essa missão. A maioria aqui já está na fase, né, de netos, mas tem muita gente que ainda tem filho pequeno aqui. Quem ainda tem filho pequeno? Opa, tem muita gente que tem filho pequeno. A gente tem terceirizado isso, entregado para a escola dominical,
para a escola pública, municipal, mas essa tarefa é nossa. Essa tarefa é do pai e da mãe, essa tarefa... Queridos, entenda uma coisa, a igreja ela é parceira. A igreja está aqui para auxiliar você nessa missão de educar o seu filho. Mas essa tarefa, essa missão não é da igreja. Essa tarefa é dos pais. Teve uma experiência uma vez na Igreja Central de Manaus que todo mundo na hora da adoração louvando e o pai com o olho fechado adorando e o filho dele virando zezéu dentro da igreja. Eu peguei aquele garoto, peguei no colo, fui lá, cutuquei o pai, abre o olhinho, meu filho, pegue, é seu, é seu. É uma fase que a gente tem, que não dá, né? Quem tem filho pequeno sabe. Quando eu pregava, a Suzana ficava passando pelo meio das minhas pernas ali, para aquela netivinha pegava. Então a tarefa é nossa. Avançando. Então esse projeto, ele tem como objetivo despertar a igreja brasileira, despertar os pais, as mães brasileiras, o povo de Deus, para educar os seus filhos. Parece chover no molhado, mas nós estamos terceirizando essa responsabilidade. O desafio é, diante do mundo que a gente está vivendo, o mundo das telas, olha, esse é um pecado que a gente comete. As minhas filhas foram criadas num tempo que não tinha cultinho, não tinha a sala infantil à noite. Sentado do meu lado. O que os pais fazem hoje? Traz o menino para o culto, bota aqui e aí dá uma tela para ele. Isso é um erro muito grande. Ensine seu filho a prestar atenção no louvor já desde cedo, participar do culto, ler a Bíblia. Compre uma Bíblia ilustrada para ele, para ela. A Débora até hoje tem a Bíblia ilustrada dela. Então é uma tarefa que nós temos que fazer. Parar de usar o entretenimento para impedir que a criança fique levada de um lado para o outro. Ensine ele a ter reverência já na casa de Deus desde pequeno. Isso é possível. Eu fiz isso. E Suzana e Débora estão grandes hoje. Suzana com 28, Débora com 24. Estão formadas e estão na igreja. Num tempo que não tinha um trabalho específico para cuidar delas, mas eu e Claudete fizemos com muita destreza. Pode passar, Lucas. A oportunidade. O mundo mudou e a forma como educamos crianças na fé precisa mudar. A educação religiosa, que colocava o adulto numa posição superior a elas em relação à criança, está desaparecendo. Então, assim, uma coisa é fato, irmãos, o mundo mudou. Quem concorda que o mundo mudou? O mundo mudou. Eu sou de 75, tem gente que antes de 75, mas tem gente de 80, gente de 90, e o mundo mudou. E aí, qual é o grande desafio da escola dominical? A gente sabe que tem que se reinventar. Tem que se reinventar para que a gente possa avançar nessa tarefa. E claro, usar as telas interativas, usar as dinâmicas, usar a gamificação. Eu estou finalizando agora a pós-graduação em docência do ensino superior. Aprendi sobre gamificação, aprendi sobre os processos de linguagem, sobre os processos de aprendizagem. Então, tudo isso a gente tem que aprender cada vez mais. Para quê? Para melhorar. Quando eu vou lá, por que você está aqui estudando? Eu digo, porque eu quero servir melhor a minha igreja. Por que você está estudando docência? Porque eu quero servir melhor a sociedade bíblica do Brasil. Por que eu estou fazendo esse curso? Porque eu quero ser um pastor melhor, quero ser uma pastora melhor, um evangelista melhor, um professor da escola dominical melhor. Amém? Pode avançar. Nosso propósito com esse projeto é servir a igreja com um material e um desafio para que toda pessoa conheça e se renda a Jesus Cristo. A Bíblia deve ser lida com mais frequência, especialmente em família. Toda criança tem a chance de conhecer a Bíblia como sua referência. Eu não estava preparado assim para falar desse projeto, então eu não trouxe nenhuma amostra, né? O nosso escritório em Manaus, nós não temos estoque, né? Então o pastor Dionísio já fez um pedido de 100 Bíblias, né, pastor? Fez um pedido de 100 Bíblias aqui para essa igreja, queridos, e 100 é pouca, tá? É pouco, vai ser uma amostra para que algumas famílias já conheçam, mas o desafio é você adquirir essa Bíblia, você que tem criança, filho pequeno, mas também para você presentear alguém, e você vai ver lá na frente que você tem condições de fazer isso. Avança aí, Lucas. Quando a criança pensa em Deus, o que ela pensa? Sabia que quando eu era criança, quantos aqui pensavam em Deus quando era pequeno? Tinha uma imagem do que era Deus. Quando eu imaginava Deus sentado num trono, era assim que eu via Deus. Um homem branco, de barba branca, sentado num trono com a espada na mão. E aí dizia assim, mata aquele, devora aquele,
salva aquele. Eu tinha uma visão de um Deus tirano. Essa era a visão que eu tinha, de um Deus tirano. Sei lá de onde tirei aquilo. Mas um dia, eu lendo João capítulo 15, versículo 15, aí Jesus diz assim: já não vos tenho chamado servos, mas vos tenho chamado amigos. Esse versículo foi o versículo da minha conversão, porque eu mudei a forma como eu via Deus. Até então eu via Deus como um julgador, um Deus muito tirano, e João 15,15 fez com que eu passasse a ver a Jesus como amigo. Então, como hoje você, não vou perguntar aqui por causa do nosso tempo, mas qual é a imagem que você tinha de Deus? É a mesma imagem que você tem hoje? A minha não. A minha mudou muito daquilo que eu enxergava antes. Você lembra o que pensava sobre Jesus? O que da natureza mais maravilhava você durante a infância, né? O Salmo 19, se não me engano, fala que os céus manifestam a glória de Deus, o 119. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. John Wesley dizia que a Bíblia é o livro de Deus, né? A Bíblia é o livro que fala, a natureza, na verdade. A natureza é o livro de Deus, onde Deus se manifesta a nós. A Bíblia e as crianças, atento a Bíblia é um livro culturalmente distante. Não adianta, a Bíblia ela tem uma cultura, tem um povo muito distante, quase que 3.000 anos antes da gente. Tem relatos até mais de 800, 900 anos antes de Cristo. O profeta Isaías, por exemplo, 800 anos antes de Cristo. Então, a Bíblia não tem como discordarmos dela no sentido de que está distante da nossa cultura. Então, é muito importante estudar a cultura judaica, estudar o contexto histórico. Por que Paulo falou assim? Por que João falou assim? Por que Abacuque diz assim? Por conta do seu contexto da época. E é muito interessante. Pode avançar para a próxima tela, para a gente correr. A teologia da criança. Existe uma teologia da criança, baseado no contexto dela. Primeiramente, o contexto da criança, ele deve ser considerado. O mundo da Bíblia deve ser considerado. E o educador, ele precisa ter essa capacidade. O educador, o facilitador, o professor, precisa ter essa capacidade de fazer esse link entre o mundo da criança, o mundo bíblico, e ser esse facilitador, que vai ajudar a fazer esse elo, fazer essa ligação, essa ponte, para entender a Bíblia a partir do seu lugar vivencial. Pode avançar. A teologia da criança. Dê à criança em suas questões o espaço que elas precisam e merecem. Trate a criança como quem tem igual valor na conversa, né? Isso aqui é muito interessante quando você... A Suzana, uma vez, ela chegou para mim e disse assim: pai, eu não sou gente não. Por quê, filha? Porque todo mundo chega e fala com o senhor e com a mamãe, mas elas me ignoram. Eu aprendi com a Suzana a cumprimentar as crianças. Todas as vezes que eu encontro um casal, muitas vezes eu cumprimento a primeira criança. Oi, tudo bem? Como é seu nome? Algumas crianças interagem, falam o nome, falam a idade, outros se retraem. Mas, na verdade, esse fato ou esse ato de você cumprimentar a criança faz toda a diferença, sabia? Que eu tive essa experiência com a minha filha. Porque ela considerava que ela não era nem gente, porque ninguém cumprimentava ela. Então, sempre que falar com o papai, com a mamãe, fale com a criança, independente do tamanho que ela seja, porque ela é gente, ela é importante, e ela precisa entender e compreender e se considerar importante, né? Trate as crianças como tem igual valor na conversa. Atmosfera segura e aberta, sem pressa, ouça, observe atentamente, faça perguntas abertas, estimule a criança a perguntar umas às outras, conversa como jornada de exploração. Faça diferentes tipos de pergunta, conhecimento, experiência, conexões, a teologia da criança. Avançar? Pode avançar, Lucas, vamos correr aqui. Teologia com a criança. O que é a teologia? Pô, pastor, você está falando de teologia para criança. Teologia é o discurso sobre Deus. É tudo aquilo que nós falamos, é tudo aquilo que nós pensamos e compreendemos acerca de Deus. As pessoas, mesmo aquelas que não fazem teologia numa faculdade, elas fazem teologia no seu dia a dia. Porque a teologia é como eu entendo a palavra de Deus, como eu entendo as coisas de Deus, como eu interpreto a Bíblia, a hermenêutica bíblica, como eu interpreto.
Cada um, por isso que tem muitas aberrações, muitas vezes, porque cada um vai interpretar a Bíblia a partir do seu lugar vivencial, a partir da sua cultura, a partir da sua educação, a partir da sua tradição. Aí, a importância da escola dominical, né? Dizer, olha, não é por isso, não é por aí. Isso aqui, naquela época, Jesus falou isso, por exemplo, quando eu vejo algumas falas de Jesus tinha hora que ele era tão áspero, né? Por exemplo, quando a Maria chega e fala, olha meu filho, acabou o vinho lá. Jesus diz para ela, mulher, não é chegada a tua hora. Não é assim? Rapaz, Jesus foi tão bruto, né? Jesus foi tão grosso com a mãe dele. Mas Jesus falava de acordo com uma cultura. Obrigado. De acordo com uma cultura. E você vai ver tantas passagens bíblicas que às vezes deixam você um pouco em crise. E aí é interessante você dialogar acerca de Deus. Pode avançar, Lucas, teorizar para a criança, vamos avançar para a gente correr e dar desenvolvimento, né? Pode passar lá para a última tela. Essas telas aí, elas falam sobre as idades, desenvolvimento de 3 a 5, de 4 a 6, de 7 a 9, né, que é a idade de desenvolvimento. Eu vou deixar essa apresentação com o pastor Dionísio. Nós percebemos que cada criança, ou cada ser humano, ele tem um estilo de aprendizagem, né? Quem é pedagogo aí? Opa, não tem nenhum pedagogo? Então eu posso falar. Opa, tem uma, a Lu, como é que é a esposa? Lucélia, né? A Lucélia. Então, há crianças que elas vão aprender a partir da linguística, né? Muitos são matemáticos, né? Tudo para ele é matemática, tudo ele é números, aí vai estudar o livro de números, né? Tudo para ele é números. Outro tem uma facilidade de aprender por meio de música. Eu, por exemplo, quando eu prego cantando. Dificilmente eu não prego e canto 2, 3 músicas, né, alguns pedaços, alguns trechos, porque eu vou pregando, vou lembrando de música e vou cantando. Então eu tenho muita identificação com a música e aprendo muito através da música e gravo a maioria dos versículos que eu tenho de cor, de cabeça, eu aprendi através da música, né? Outros têm uma linguagem, um estilo de aprendizagem espacial, né, através das artes. O que mais? O 5. Outro, através da corporal, através da dança, né, das coreografias, do teatro, através também do toque. Interpessoal, relacionamentos. Muitos se aprendem mais com os relacionamentos. Outros têm aquela experiência consigo mesmo. Eu sou um pouco assim, vou na frente do espelho e digo, ô nego lindo, ô nego lindo. Então cada um tem essa experiência. Outros são naturalistas. Ontem o pastor estava pregando lá na Assembleia de Deus falando sobre o jardim. Então tem muitos, vai para um rio, vai para o mar, vai para a floresta, vai para um horto florestal e tem essa experiência com o meio ambiente. Eu acho que são esses 8. A teologia da criança pode avançar. Lá no final, pronto. Pastor, como que eu posso fazer para participar desse projeto? Essa Bíblia, avança lá, Lucas, na próxima tela. Pode avançar. Pode avançar. Olha, isso aqui é um pouco toda a matéria. A Bíblia, ela vem com uma história bíblica, e ela vem com uma dinâmica, e vem com um desafio, né? Por exemplo, um desafio de você fazer um autorretrato, de você pintar uma tela acerca da criação. Então ela é toda interativa. Pode avançar lá para a última tela que fala do projeto. Aqui, o nosso desejo, toda a casa lendo em família, toda a Bíblia sem passo. A última tela, acho que tem mais um. Essa aqui, Lucas, volta uma. Aqui. Essa Bíblia, ela custa R$ 54,00 pelo Mercado Livre, pela Amazon, R$ 69,00. Para a igreja, ela está saindo a R$ 30,00. R$ 30,00 é o valor que a igreja de Vilhena está pagando nessa Bíblia. 35 com frete, saiu a 35 com frete. E aí você tem um desafio, acho que lá na próxima tela tem um desafio que você tem que fazer. O que a gente pede em troca? A SBB, ela pede uma contrapartida da igreja. Qual é? 3 testemunhos a cada 3 meses de cada igreja. Uma mensagem de texto, de áudio com foto, ou um vídeo falando sobre como tem sido o uso desse material e na sua família. Isso aí o pastor Dionísio é muito bom nisso, o pastor Fábio é muito bom nisso, do relatório, de prestar um relatório, um depoimento. Isso vai ser bom, vai ajudar outras famílias. Aí tinha outras coisas, algumas matérias, alguns slides sobre a oração da criança, né, que você pode compartilhar. Eu quero compartilhar uma experiência que a Débora, o pastor talvez até já tenha conhecido isso aqui, já tenha contado. Uma vez,
a Suzana, que é a minha filha mais velha, ela tem uma diferença de 4 anos. A Débora estava um pouquinho levada, aí a Suzana chegou e balançou ela assim, sacudiu ela. Aí a Débora falou: Suzana, não faz isso. Por quê? Porque senão Jesus vai ficar assim, ó. Jesus vai ficar assim. Porque ela entendia que, de fato, Jesus estava dentro do coração dela. A gente não fala, ó, Jesus está dentro do seu coração. E uma vez que a Suzana sacudiu ela, balançou ela, diz: você balançou Jesus. É? Então isso é muito legal. Tem vários relatos de crianças com esse tipo de oração. É? Porque elas, de acordo com como elas entendem o mundo, como elas entendem Deus, como que elas entendem Jesus. E a Débora teve essa experiência, e a Suzana de ter, de fato, Jesus no seu coração. Queridos, eu tenho um projeto ali, no final, vocês podem ver que era para nos ajudar a construir o Centro Cultural da Bíblia. Eu tenho apenas 4 Bíblias ali, que você pode fazer uma oferta de 12 parcelas de R$50, é um total de R$600 para nos ajudar a construir o nosso Centro Cultural da Bíblia. Já compramos o terreno e, se Deus quiser, no ano que vem estaremos inaugurando já esse Centro Cultural e você pode nos ajudar nesse projeto. Pastor Fábio, é o pastor Fábio agora? Ou a nossa irmã? Amém? Eu quero agradecer, pastor Fábio, pastor Dionísio, pastor Marcos, por esse tempo. E siga a SBB, sbb.brasil, nas redes sociais, e você vai conhecer muito mais do nosso projeto. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Eu já ia deixar o irmão ser o professor de hoje, falando sobre a Bíblia, né? Poxa, pastor, você não me avisou antes, eu tinha deixado para falar certinho aqui. Esse é um material muito interessante, depois nós vamos divulgar. Pastor Fábio. Trocou? Pati? É a Pati, retornou. Em nome de Jesus, Pati vai pegar aqui o restante da aula. Depois, irmãos, vamos conhecer o projeto do irmão, muito bacana, viu? Amém, vamos semear na vida dos outros. Bom dia, graça e paz. Se o irmão quiser concluir, falar mais alguma coisa, pastor Dionísio, quer falar alguma coisa? É importante falar que o pastor Dionísio, ele faz parte do nosso diretório. Em cada estado nós temos um diretório formado por pastores que amam a Bíblia. E vocês têm um pastor que ama a Bíblia, um pastor que investe na Bíblia, um pastor que realmente me ajuda muito. O pastor Dionísio, o pastor Nelson Lutemberg, que é o presidente da Semadeiron, da Convenção das Assembleias de Deus aqui em Rondônia, é um parceirão que nos ajuda muito. Pastor Ari Paulo, aqui da Assembleia de Deus, nós viemos agora fazer a entrega da Bíblia de 50 anos da Assembleia de Deus de Vilhena. Então, você também pode ser um voluntário na Sociedade Bíblica do Brasil, você também pode semear, você também pode ser um semeador, cadastrar e fazer uma oferta mensal de R$25. Se você fizer uma oferta mensal de R$25, você vai ofertar uma Bíblia para o presídio, no projeto que nós temos hoje específico para as capelanias, né? Então são N projetos, a gente poderia passar o dia inteiro falando dos projetos da SBB. Então, quero mais uma vez agradecer o pastor Dionísio, tem sido parceiro nosso, não tem medido esforço para nos ajudar, está nos hospedando gratuitamente, né? Esses dias, porque é assim que funciona. A Igreja Assembleia de Deus me deu a passagem, o outro dá a hospedagem, irmão Vandeci faz a comida, e é assim que funciona a obra de Deus. Amém? Obrigado. Pastor Dionísio? Está abrindo mão aqui para, já que a gente falou do processo, né? É assim, essa Bíblia, pastor Fábio, eu vou te mostrar, para nós fazer para o aniversário da igreja, no momento, colocar os encartes histórico da igreja dentro, a Sociedade Bíblica faz isso. Muito interessante o que a Assembleia de Deus fez, 50 anos, né? Claro que não cabe muita coisa, mas é muito interessante. Nós tivemos uma menção de aplauso pela nossa vida, pelo nosso ministério, e lá na Câmara, eu aceitei, fiz o desafio de que eu queria fazer um momento profético lá.
E nós fizemos esse momento profético entregando uma Bíblia que a Sociedade Bíblica produziu, do Ministério Jim Swagger. E uma Bíblia dessa custa uns R$400, né, pastor? E uma Bíblia de estudo, muito querida. E a gente presenteou, chamei os pastores da cidade, foi várias pessoas aqui da igreja, e é uma coisa que eu peço, que a igreja precisa se envolver com isso, né? E nós fizemos então um momento profético, entregando uma Bíblia para cada prefeito, para cada vereador, prefeito, as pessoas que estavam ali. O interessante é que, na hora que eles entregaram a Bíblia, orando, eu falei, isso aqui é um ato profético, Bíblia é luz, a luz para a Vilhena, luz para a Vilhena. E aí a Assembleia de Deus pegou a carona, pastor, você viu lá? Pegou a carona, no dia 7 agora, eles vão entregar essa Bíblia do cinquentenário, né? Lá para a Câmara dos Vereadores, já acertaram lá para a Câmara dos Vereadores, vão trazer um ato profético para a cidade também, luz para a cidade. Vamos dar sequência nisso. Então você vê como é que é importante, o que as coisas estão acontecendo no nosso meio, que às vezes a gente não se dá conta disso, a gente não valoriza isso, né? Por isso também nós tivemos agora o senador, tivemos deputado estadual, deputado federal, lá na Câmara, tivemos o privilégio também de estar junto, representando a Sociedade Bíblica, entregando uma Bíblia para eles. Eles também fizeram uma moção de aplauso, tanto municipal como estadual e federal, fizeram para a Assembleia de Deus pelos seus 50 anos. Isso está acontecendo em Vilhena, para vocês terem uma noção. Então, nós vamos procurar agora a prefeitura novamente para o dia da Bíblia. Nós queremos fazer um momento oficial pelo município, aproveitando, vocês percebem que a coisa vai caminhando de um jeito que eles não têm como fugir disso, né? A gente fazer esse momento daqui. Então, quando a igreja é chamada para isso, gente, é Deus que tem que estar falando com a gente, né? Deus está nos chamando a fazer algo diferenciado. Está vendo? Se você não dá o espaço aqui, perder 200 Bíblias. Você viu como é que é? Olha para você ver que coisa mais interessante que Deus vai fazendo, né? 0800. Louvado seja Deus. Isso é muito importante. Alguns nem se preocupam, nunca me perguntaram, pastor, você é remunerado por isso? As despesas de viagem, quem que paga? Ninguém me perguntou até agora. Se perguntar, eu vou dar conta para você. Tá? É muito importante isso, gente. Por isso que eu aceitei esse desafio, né? E um dia esse menino lá ganhou uma Bíblia, que a gente viu que ele precisava de uma Bíblia, e ganhou uma Bíblia, né? Lá naquele tempo, lá atrás, botava uma camiseta aqui, chinelinho nos dedos, né? Ele gostava de me levar nas casas dos outros lá na hora do almoço, né? Para filar boia comigo, né? Ele sabia de todo mundo. Aquela dona Lindalva era um caso sério, né? Lá era arroz, feijão e ovo frito. E farinha, né? E farinha. Ela falou, meu filho, quantas vezes quiser vir aqui, o cardápio é esse. Então, eu já sabia que nós tínhamos que comer lá. Então, isso é importante para nós saber que a Sociedade Bíblica está trabalhando. Nós estamos agora, vocês viram o barco? O que nós precisamos fazer? Ontem o pastor sentou com o Gabriel. O que precisa fazer? Fazer um cadastro, nós vamos receber material que a Sociedade Bíblica produz gratuitamente para trabalhar com essas crianças que estão lá no centro comunitário. E também já tem projeto, pelo menos umas 4 capitais deverá receber esse ano, que é o projeto da terceira idade, viu, Edilson? O projeto 60+, vai trabalhar. Gente, tem pessoas aqui na igreja, pastor Fábio, perguntando quanto que custa para participar do projeto 60+. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Nós precisamos falar do projeto 60+. Você sabe quanto é que custa participar do projeto 60+? Então você tem que falar para o pessoal. Então aí, às vezes o idoso não fica lá, está apertado, pastor, tem que comprar remédio. Quanto é que custa? É um plano de saúde? Como é que funciona? Né? Então a gente precisa ser mais claro que esse pessoal, talvez falar um pouquinho mais para esse pessoal, como é que funciona esse projeto 60+. No próximo sábado, excepcionalmente, vai acontecer aqui.
Eu queria ver se as irmãs aí da cozinha, que sabe cozinhar aí, viessem fazer um café da manhã aqui, para nos abençoar, né? Porque lá eu tenho um pessoal que dá ajuda lá, mas aqui eu preciso de ajuda, né? Nós vamos fazer aqui, nós vamos receber aqui, porque lá vai estar um pessoal, acho que da presbiteriana vai estar lá, né? Agora tem ar-condicionado lá para todo lado, lá, está tudo muito bonito, muito arrumadinho, né? Gabriel está fazendo isso, muito empenho, né? São emendas impositivas que a gente recebeu, imposto de renda que recebeu lá no passado, né? Então isso é muito importante que você saiba esse desenvolvimento que a igreja está fazendo. Então provavelmente nós vamos se inscrever também como AMAS, para a gente poder garantir essa participação. Por isso que é importante, o pastor está aqui, foi lá vivenciar no projeto, participou lá, viu lá o projeto, como é que funciona, para que pudesse sentir assim, como é que nós podemos receber algum benefício, alguma ajuda nesse sentido. Queria dizer que essa semana eu vou estar na conferência da pessoa idosa. Tá. Graças a Paz, bom dia. Esse ano eu vou estar na conferência da pessoa idosa, lá em Porto Velho, isso, conferência estadual, né? Lá onde nós estaremos levando as propostas, e em nome de Jesus, né, o nosso sonho é chegar até a conferência nacional. Tá? Então, a gente tem algumas ideias muito boas, né, para esse processo que o nosso país irá passar. Então, conto com a oração dos irmãos. Que maravilha, né? Se fosse a igreja pentecostal, a gente batia palma, ficava feliz, porque é a nossa gente que está sendo envolvida, está sendo parte aí. Eu estive também na Conferência dos Direitos Humanos, tive o privilégio de participar de uma parte, de um grupo, né? Pensando sobre o pessoa do imigrante. Nós tivemos lá, graças a Deus, as 3 propostas que eu indiquei foram aceitas por unanimidade, né? E graças a Deus nós estamos aí contribuindo de alguma forma nesse sentido. Então nós temos hoje pessoas representando no CMDCA, temos pessoas representando, né, o presidente aí, vice-presidente aí do Conselho do Idoso, nós temos nos Direitos Humanos, nós temos também, vai sair agora, a Fran está sendo candidata ao Conselho do Deficiente, né? Então nós estamos se envolvendo, entende? Não dá para ficar aqui explicando tudo para vocês, mas se vocês fiquem atentos a essas coisas, que ela faz toda uma diferença, porque lá no Conselho do Direito Humano, quem estava lá é o pessoal que quer liberdade, que é contra a família. É complicado o negócio, porque diz que eles têm direitos, né? E requisitando, inclusive, o lugar dos pastores, né? O que os pastores fazem de direitos humanos, não sei o quê. Mas, gente, pior que tem autoridade grande na cidade aí, apoiando esse tipo de coisa, né? E para quê? Porque querem as verbas para financiar as suas atividades, para financiar os seus projetos. Então, queria deixar isso com você e agradecer aí o pastor de Maneio, agradecer pelo espaço que a gente dá essa ampliadinha aqui, que não estava no propósito, mas está no propósito de Deus, e eu acredito que nós estamos no caminho. Nós estamos bem forte nesse aspecto de trabalho. Alguém quer fazer alguma pergunta para o pastor de Maneio? Fala agora ou cala-se para sempre, porque eu não vou saber responder. Entenderam tudo? Estão satisfeitos? Muito bem. Convida a pessoa que está do seu lado aí e fala: vamos pagar o churrasco para você hoje. Deixa comigo. Amém? Glória a Deus. Pois é. Nós vamos abrir inscrição também para o nosso projeto da viagem do barco, mas provavelmente vai fazer só uma viagem, vai ter uma briga danada aí para quem quiser ir, né? O pastor não falou nada, não sei o que e tal. Então a gente está falando agora, depois não vou falar mais, né? Senão vai dar problema, tá certo? Vamos colocar de pé, vamos orar? Será que vocês poderiam se reunir de 3 em 3, de 4 em 4? A gente reúne aí, reúne que eu vou dar uma dica para você. Não esquece ali, você dando aquela oferta de 12 pagamentos de 60, 50 reais, você ganha uma Bíblia que ela já é um milagre, tá? Você não precisa usar óculos para ler, tá? Você que tem problema de óculos, não vai precisar, né? Ela é uma Bíblia muito interessante. Aí você vai assinar aqui, esse é o livro de ouro, que vai estar lá
lá no museu para dizer que você ajudou a construir isso, tá? É muito interessante esse projeto, e a Bíblia está aqui que você ganha um certificado também bonito, tudo isso você vai ganhar. Dê a mão aí para a pessoa que está do seu lado, então, olha bem assim, pergunta para ele, faz sentido isso? Faz sentido? Aí pergunta, você está precisando de uma Bíblia? Você conhece alguém que está precisando de uma Bíblia? Vou te dar uma hoje. Amém? Gente, Vilhena está com a palavra profética. Luz para Vilhena, luz para o Cone Sul, luz para o Brasil. A palavra de Deus. Queridos, se o mundo está vivendo, aumentou a violência, aumentou a dificuldade, é porque nós estamos falhando em alguma coisa. Nós estamos falhando em alguma coisa. Se as trevas estão ampliando, é porque a luz está recuando. E nós não podemos aceitar isso. Pai, aqui estamos nós, na autoridade do nome de Jesus, pedindo, ó Pai, que Tu estava na Tua agenda, Senhor, esse momento, que o Senhor possa usar, Senhor, esse momento, despertando nossos irmãos, nossas irmãs, a se importar mais com a Bíblia, Pai. Esse projeto, Senhor, com as crianças, a Bíblia em família, Senhor, que seja algo gratificante para essa igreja. Tu sabe, Deus, que o nosso líder tem falado, Senhor, da importância da palavra, tem buscado, Senhor, a palavra do Senhor. Nós pastores aqui temos pregado a Tua palavra. Senhor, nós queremos que o Senhor nos ajude, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, e nós queremos, Pai, que o Senhor continue revelando a Tua palavra. Hoje à noite, Pai, quando o Teu servo estará ministrando, que o Senhor use, Senhor, o Teu servo, e use para revelar a Tua palavra, Senhor, para que as pessoas reconstruam a sua vida, para que as pessoas encontrem seus caminhos e vivam, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Nessas pessoas que estão nos assistindo agora, Pai, que Tu possa estar falando com essa vida, que possa estar encorajando a participar da escola dominical, Senhor, trazendo as crianças para a escola dominical, mas também arrume uma maneira, Senhor, de ler a Bíblia em família, Senhor. Esse projeto será grandioso, vai fazer toda a diferença aqui no nosso Cone Sul, Senhor, aqui no Distrito Sul, Senhor. Será conhecido como o distrito que as crianças conhecem a Bíblia, que nossos jovens, juvenis vão crescer, Senhor, com sabedoria da palavra. Senhor, venha despertar, trazer um avivamento, Senhor, no nosso meio, Senhor, trazer um avivamento na vida, Senhor, das famílias, trazendo a palavra sendo revelada, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos o nosso país. Nós precisamos, Pai, que esse país que vive em trevas, Pai, esse país que o povo está gemendo, Pai, por causa da liderança de ímpios, Pai. Então move, Senhor, a Tua igreja, para que a Tua igreja leve a Tua palavra, que a Tua palavra venha, Senhor, fazer a diferença nesse país. Nós precisamos alcançar pessoas das mais altas classes, Pai, porque o Senhor não vê simplesmente o ser humano por classe, mas o Senhor vê o ser humano, Senhor, como um potencial para fazer grandes nomes e testemunhar da Tua palavra. Pai, nós precisamos, Pai, de estratégia. Nós queremos que o Senhor nos abençoe nos projetos com família, projeto, Senhor, ali no centro comunitário com as crianças, projeto com pessoas da terceira idade, o projeto, Senhor, com nossos juvenis, com nossos jovens, no projeto com as mulheres, com os homens, com o ministério de louvor. Oh Deus, nós queremos viver com propósito, Pai. Há muita gente vivendo sem propósito dentro da igreja, por isso não lê Bíblia, por isso não ora, por isso não testemunha, por isso não investe, por isso não contribui. Então, Senhor, nos ajude, mostra para nós qual é o propósito da nossa igreja, qual é o propósito, Senhor, de cada um aqui, qual é o propósito, Senhor, desse profissional, dessa pessoa que está aposentada, qual é o propósito dela estar aposentada. Por favor, Senhor, nos ajude a engrandecer o Teu santo nome. Eu quero abençoar, Senhor, as famílias que estão aqui reunidas nesta manhã, e que o nome do Senhor seja honrado, o nome do Senhor seja glorificado, que assim seja, Pai. Muito obrigado, Deus, pela liderança da escola dominical, por ter aberto esse espaço, Senhor, por ter sido sensível, Senhor, a esse momento, ó Pai, que nós queremos exatamente enfatizar a Tua palavra, Senhor, exatamente aproveitar esses momentos, Senhor,
Senhor, para que o nome do Senhor seja honrado, o nome do Senhor seja glorificado. Seja assim, Senhor, nos dê um domingo glorioso, onde a Tua palavra brilhe, onde nós possamos testemunhar do Seu amor, da Sua graça, da Sua bondade. Seja assim, meu Pai, na autoridade do nome precioso de Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, assim seja. Amém e amém. Graças a Deus.